Vamos ouvir a palavra de Deus? Quem está feliz? Deixa eu ver quem está feliz aí. Glória a Deus. Então você que trouxe a Escritura Sagrada, abra por favor no livro de Números. Números capítulo 12. Números 12. E a gente vai ler o que está escrito no versículo de número 7. Números capítulo 12, versículo 7. Acharam? Então, se você já está de pé, permaneça mais um pouquinho com reverência à palavra de Deus. E se você estiver sentado e puder ficar de pé, faça isso agora. Já já você senta. A gente vai ler o verso de número 7, onde Deus está dando um testemunho acerca do seu servo Moisés. Então Deus falou assim: não é assim com o meu servo Moisés. Veja que Deus chamava Moisés de servo, que é fiel em toda a minha casa. Amém? Então, Deus está destacando aqui uma qualidade que ele viu em Moisés. Quando você lê a Escritura Sagrada, e principalmente quando você lê a história de Moisés, muito se fala sobre a mansidão de Moisés. Dizia a palavra que Moisés era um homem muito manso, e que não havia homem tão manso quanto ele em toda a terra. Interessante, né? A mansidão de Moisés era uma raridade no planeta, porque não havia outra pessoa tão mansa quanto ele em toda a terra. Então ele era o único homem mais manso da terra. Não havia homem mais manso que ele. A mansidão de Moisés era uma coisa que chamava a atenção de todas as pessoas que o conheciam. Só que quando Deus foi dar testemunho acerca de Moisés, ele não destacou a mansidão. O que ele destacou aí? Fidelidade, não é? Não é assim com meu servo Moisés, disse Deus, que é fiel em toda a minha casa. Glória a Deus. Que segredo era esse que Moisés tinha, que fazia Deus olhar para ele e destacar uma característica que muitas pessoas na terra tinham, porém não tinham como ele? Qual era a diferença que Deus via em Moisés que ele não via nas outras pessoas? Por que Moisés ele ganhou tanto destaque diante de Deus? Por que ele alcançou tanto mérito diante do Senhor? E o Senhor está dando testemunho dele. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunte assim para ela: o que Deus tem falado a teu respeito? Porque hoje em dia muito se preocupa com relação ao que as pessoas falam de nós. A preocupação que a maioria tem é com relação ao que as pessoas falam. O que as pessoas falam não me interessa. Não me interessa. Elas não vão escrever o meu nome no livro da vida. Elas não vão me arrebatar deste mundo. Então o que elas falam não me interessa. Não me interessa. Me interessa o que Deus está falando a meu respeito. Porque o único que pode salvar a minha alma é Ele. Então pergunte para a pessoa do teu lado: o que Deus tem falado a teu respeito?
O que ele falava a respeito de Moisés, a gente sabe porque está escrito. Então eu quero ler de novo, para isso aqui entrar na tua mente, e você vai repetir em seguida, só o versículo 7. Vamos lá? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Diga que é fiel em toda a minha casa. Amém? Se você crê na palavra de Deus, por favor, coloque a escritura sobre o teu assento e vamos juntos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a palavra dele. Faça isso agora. Aplauda e glorifique ao Senhor ao mesmo tempo. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada, que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro, que não seja homem nem carne aqui falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Esta palavra que Deus disse a respeito de Moisés, ela foi registrada aproximadamente 34 séculos atrás, mais ou menos no ano 1450 a.C. Faz tempo isso. Pouco mais de 3.470 anos atrás. Foi o dia que Deus chegou ali e começou a dar testemunho acerca deste homem chamado Moisés, que segundo Deus era seu servo. Deus chama Moisés de servo. E o que Deus está destacando em Moisés é uma coisa que ele não destacava na maior parte dos homens que viveram naquela época. Porque naquela época havia muita corrupção, muita maldade, muita incredulidade, muita murmuração, principalmente murmuração. O povo de Israel era um povo que murmurava muito. Quando eles saíram do Egito, na primeira dificuldade que eles enfrentaram no deserto, eles já começaram a dizer para Moisés: para que nos tiraste lá do Egito? Para perecermos de fome aqui neste deserto? Foi naquela ocasião que Moisés orou a Deus, e Deus deu para ele uma direção. E no dia seguinte, logo de manhã, uma coisa branca descia do céu. E aquela coisa branca forrava toda a relva. E Deus mandava que eles recolhessem aquilo e comessem naquele dia e não guardassem para o próximo dia, porque no outro dia Deus traria uma porção nova. Que coisa era essa? O maná. E quando eles viram aquilo, eles disseram: o que é isto? A palavra hebraica que define o que é isto é manhu. Eles disseram: manhu, o que é isto? E aí a resposta foi: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Só que depois de alguns anos comendo do maná, aquele povo começou a reclamar, porque não tinha outra coisa para comer. Eles só comiam maná. E aí eles chegaram a dizer assim: a nossa alma detesta este pão miserável. E ao invés de Deus castigá-los severamente, Deus vai enviar as codornizes, porque o povo estava cansado de comer pão. Então Deus vai enviar carne. E a Escritura diz que eles comeram tanta carne que chegava até sair pelos narizes. Imagina. Eles comiam aquela carne tão afobados, eles enchiam a boca.
Já viu uma pessoa fazer isso? Encher tanto a boca que sai até água pelo nariz. Eles estavam tão afoitos, porque eles acharam que aquilo não ia durar muito, então eles comeram, e chegou até a sair pelos narizes. Parecia que depois disso o povo pararia de murmurar. Eles não murmurariam mais, mas continuaram murmurando. Então Deus identificou ali naquele momento que não havia homem fiel no meio do seu povo. Não havia. Apesar de tudo que eles estavam recebendo de Deus, eles não conseguiam demonstrar fidelidade a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. Foi então que Deus resolveu dar testemunho de um único homem. Não havia só um homem em Israel. Haviam vários homens. Por exemplo, o Arão, irmão do Moisés, era sacerdote. E para ser sacerdote tinha que ser um homem de Deus. Tinha que levar uma vida santa. Só que quando Deus resolveu destacar a fidelidade no meio do seu povo, nem Arão foi escolhido. Deus só escolheu um. Ele só escolheu Moisés. Até o sacerdote ele desprezou na hora de fazer aquela escolha. Então veja que o que Deus está destacando em Moisés é a sua fidelidade. Quando você lê a parábola dos talentos, quem já leu a parábola dos talentos lá em Mateus? A parábola dos talentos fala sobre 3 servos, correto? Um senhor e 3 servos. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo 2, o terceiro 1. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. O Evangelho diz que após entregar os talentos para os seus servos, aquele senhor parte para uma viagem longínqua, para uma terra distante. E depois de alguns dias, ele volta. E ao voltar para a terra de onde saiu, ele vai fazer a prestação de contas com aqueles seus 3 servos. O que recebera 5 talentos, granjeou outros 5 talentos com ele, e chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eis aqui os 5 talentos que me deste, e outros 5 que conquistei com eles, totalizando 10. O Senhor vira para ele e diz o quê? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E vindo depois aquele que recebera 2 talentos, disse assim: aqui está os 2 talentos que o Senhor me deu, e outros 2 que conquistei com eles. O Senhor virou para aquele servo e disse assim: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí quando chega o terceiro servo, que só recebeu 1 talento, ele diz para o seu senhor: Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí eu resolvi enterrar esse teu talento, resolvi guardá-lo para que quando o Senhor retornasse, eu pudesse lhe devolver o talento que o Senhor me confiou. O Senhor olhou para ele e disse assim: mau e negligente servo. Não houve fidelidade no terceiro servo, houve? Ele fala de fidelidade para o terceiro servo? Não houve fidelidade no terceiro servo. Ele não foi fiel. Ele não foi fiel. Ele é chamado de mau e negligente servo.
Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando retornasse, recebesse o que é meu com juros. Pastor, o que isso significa? Que a pessoa que não contribui e a pessoa que não soma para o reino de Deus, ela é considerada infiel. E ela não terá recompensa perante Ele. Tinha muita gente na terra na época de Moisés. Mas quando Deus decidiu destacar a fidelidade, Ele só destacou a fidelidade de Moisés. Não havia outro. Você vê que através da fé, Moisés transformou as águas do rio Nilo em sangue. Moisés não era um homem comum, não. Moisés era um homem que orava e Deus fazia chover fogo do céu. Moisés era um homem que orava e Deus fazia chover pão do céu. Outra vez ele orou e Deus fez até água brotar de uma rocha. Outra vez ele pegou a vara que estava na sua mão direita, bateu assim na água, nas águas do Mar Vermelho, e aquele mar se abriu. E o povo de Israel passou pelo meio do mar em seco. Quando eles chegaram do outro lado, ele levantou aquela vara e o mar se fechou. E os egípcios que estavam perseguindo o povo de Israel se afogaram nas águas do Mar Vermelho. E houve naquele dia um grande livramento. Então Moisés não era um homem comum. Quando você lê a história de Moisés, você vê que tudo que Moisés falava, Deus cumpria, tudo. Moisés tinha um relacionamento estreito com Deus. Por isso que o versículo 7, eu quero que você leia de novo. Deus está falando assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Bom, esse aqui é o testemunho que nós temos a respeito de Moisés, e esse testemunho está sendo dado pelo próprio Deus. Mas vamos investigar um pouquinho mais a vida de Moisés? Eu quero que você volte lá em Êxodo, capítulo de número 2. Volte lá. Êxodo, capítulo 2, segundo livro da Escritura. Porque apesar de Deus dar testemunho a respeito de Moisés, a história diz que Moisés ele não era um homem tão perfeito assim, como a palavra está pintando ele. Ele não era tão perfeito. Se você ler o versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo, diz assim, ó: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Como é que é? Você entendeu? Quem entendeu o que o Moisés fez? Olha só. Ele ficou bravo quando ele viu um egípcio castigando um hebreu. E ele se levantou contra aquele egípcio. Imagine que houve uma luta corporal entre Moisés e aquele egípcio. E aquela luta terminou com a morte do egípcio. E quando Moisés viu que o egípcio estava morto, o que ele fez? O que ele deveria ter feito? Olha, houve um acidente. Ele deveria ter avisado as autoridades. Afinal de contas, ele não era uma pessoa qualquer lá no Egito, ele era um príncipe do Egito. Ele deveria ter falado para o irmão dele, não irmão por parte de pai e mãe, mãe de criação, irmão de criação, com quem ele andava o tempo todo. Ele deveria ter avisado alguém o que ele fez, mas ao invés de contar o que fez, Moisés escondeu o cadáver na areia, para que ninguém soubesse do que ele tinha feito.
ele escondeu o crime que ele cometeu. Então veja que no passado, esse Moisés, que Deus está dizendo, é fiel em toda a minha casa, ele assassinou uma pessoa, e como se não bastasse ter cometido um assassinato, ele ainda ocultou o cadáver, escondeu o que fez. Se Moisés estivesse vivo hoje, e ele fosse enquadrado dentro do Código Penal brasileiro, que é muito falho, diga-se de passagem, olha qual seria a pena de Moisés. Isso aqui, essa informação você pode conseguir em qualquer site da internet, ou você mesmo pode comprar o Código Penal, que não custa mais do que R$20. Segundo o Código Penal brasileiro, um homicídio simples, que está lá no artigo 121, matar alguém, ele gera uma pena de 6 a 20 anos de prisão. Então, só por ter matado uma pessoa, Moisés pegaria hoje de 6 a 20 anos de prisão, dependendo do juiz que proferisse a sentença, né? Porque a gente sabe que hoje tem juiz que está soltando um ladrão, enfim. Tem uma outra coisa aqui que está enquadrado no artigo 211 do Código Penal brasileiro, que é destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Então, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, a pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então Moisés, se ele tivesse de ser enquadrado no Código Penal brasileiro hoje, pelo crime que ele cometeu de ter matado o egípcio e ter ocultado o cadáver, ele pegaria de 7 a 23 anos de prisão. De 7, no mínimo 7, o máximo 23 anos de prisão, ele ficaria na cadeia. Quando Moisés percebeu o mal que ele tinha feito, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Em alguns casos a pena é multiplicada por 2, em alguns casos a pena é multiplicada por 3, quando o acusado se torna foragido. Porque agora Moisés não é só um homicida, Moisés é um foragido da justiça. Mas vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: mas para Deus, Ele é fiel. Parece incoerente isso, não parece? Parece. Deus está dizendo que Ele é fiel. Deus não está considerando o passado de Moisés, Deus está considerando o momento que Moisés está vivendo agora. E Deus está dizendo que Ele é fiel. Então vamos ler aqui, eu estou em Êxodo ainda, capítulo 2, a gente parou no versículo 12, não foi? Então vamos ler o versículo seguinte, versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Não tem aquela palavra que diz que não há nada em oculto que não seja revelado? Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Então veja que Moisés é um foragido da justiça, e Moisés está demonstrando que ele tem medo de autoridade. Ele tem medo de enfrentar a autoridade. Ele tem medo de ir a um júri popular. Porque até os hebreus estão dizendo para Moisés: quem você pensa que é?
para me corrigir, sendo tu um assassino? Quer dizer que tudo que a gente faz pode se voltar contra a nossa vida lá na frente. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está vendo tudo. Diga, Deus está vendo tudo. Moisés, além de matar e ocultar o cadáver, ele é fugitivo da justiça. Já estamos vendo 3 crimes aqui. 3 crimes, dos quais Moisés deve ser condenado. Ele deve ser condenado porque matou, deve ser condenado porque escondeu o cadáver que matou, e deve ser condenado porque é um foragido. Aí eu te pergunto, você usaria ou contrataria uma pessoa para trabalhar para você com as características que esse Moisés tinha? Sabendo que a pessoa matou, sabendo que a pessoa ocultou o cadáver, e sabendo que é um fugitivo da justiça, você contrataria uma pessoa assim para trabalhar na tua empresa? Contrataria? Você daria a guarita para um foragido da justiça? Sim ou não? Claro que não. Ué, você não quer se complicar? Você não quer se tornar um cúmplice? Mas como é que Deus pode dizer que Moisés é fiel? Se Moisés tem todas estas coisas contra ele, e eu estou lendo a palavra, eu só estou lendo o que está escrito na palavra, nada mais. Vamos ver o que a palavra diz lá em Êxodo 32. Vamos comigo lá. Porque Deus está vendo fidelidade em Moisés. Só que até aqui nós não vimos nada de fidelidade em Moisés. Ele é um assassino frio e calculista, porque, como se não bastasse matar, ainda esconde o cadáver e foge. Foge. Capítulo 32 de Êxodo, versículo de número 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Olha só. Deixa eu te explicar isso. Moisés ficou 40 dias e 40 noites debaixo da nuvem da glória de Deus lá no Monte Sinai. E quando ele desceu daquele monte, ele está com as 2 tábuas da lei nas mãos. O que continham nas tábuas da lei? O que estava escrito ali? Os 10 mandamentos de Deus para o seu povo. Aqueles 10 mandamentos eram a palavra de Deus. Quando Moisés vê que o povo que ficou lá embaixo, ou seja, os que não subiram o Monte Sinai com ele, ficaram lá embaixo e se corromperam e começaram a idolatrar um bezerro de ouro que eles mesmos fabricaram, começaram a dançar e a pular em volta daquele bezerro de ouro e a dar para aquele bezerro de ouro honra e glória e a dizerem que aquele bezerro de ouro tinha tirado eles da terra do Egito. Quando Moisés viu aquilo e ouviu aquilo, ele ficou tão furioso, que ele pegou aquelas tábuas da lei, arremessou no chão e pá! Quebrou. O que Moisés está quebrando? A palavra de Deus. Uma outra coisa que nós estamos descobrindo do Moisés aqui. Além de assassino, que ocultou o cadáver e foragido da justiça, ele é um homem descontrolado. Ele é um homem descontrolado. É até incoerente dizer que Moisés era o homem mais manso da terra, não é? Ele está fora de controle. Ele poderia ter dado uma bronca naquele povo, poderia ter repreendido na palavra,
Mas ao invés de repreender, ele perde o controle. O dia que eu perder o controle aqui, você vai ver só. Tomara que isso nunca aconteça, né? Mas aconteceu com Moisés. Olha para a pessoa do lado e fala: aconteceu com Moisés. Ó, que era o mais manso da terra. Não vai acontecer com você? Quem aqui já perdeu o controle? Levanta a mão. Aí, ó. Mas com você tudo bem. Ninguém disse que você é o mais manso da terra. É ou não é? Complicado é acontecer com um homem que tem esse título. E esse título não foi dado pelos homens, foi dado pelo próprio Deus. Deus olha para Moisés e diz: não há homem em toda a terra tão manso quanto Moisés. Mas nós estamos vendo que Moisés não está demonstrando nenhuma mansidão. Calma aí, que isso aqui é só a ponta do iceberg. Quem está comigo, diga eu. Onde a gente parou? Onde? No 19? Então lê o 20. Agora você vai ficar de cabelo em pé. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Se esse cara é manso, então eu não sei mais o que é mansidão, não. Porque já quebrou a palavra de Deus, já fez uma coisa que não deveria ter feito, porque a palavra de Deus não tem nada a ver com o que aconteceu lá embaixo. Concorda comigo? E tem gente que está assim, está quebrando a palavra por causa daquilo que os outros fazem. Moisés fez uma coisa que não deveria ter feito. Agora ele extrapolou. Ele derreteu aquele ouro, e depois que virou pó, ele jogou aquilo dentro da água, e ordenou ao povo que bebessem. Bebam, seus idólatras. Vocês não querem o bezerro de ouro? Então toma aqui o bezerro de ouro. Estou até com medo do Moisés agora. Era manso, hein? Quem está acompanhando, diga amém. Minha gente, preste atenção nisso. Moisés é um homem descontrolado, é um assassino, é um foragido da justiça. O que Deus viu de fidelidade em Moisés? Nós estamos mencionando aqui várias coisas que não são favoráveis à fidelidade que Deus viu em Moisés. Só que quando você se aprofunda na história de Moisés, você descobre que Moisés ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, tão íntimo, que apesar do seu passado de crimes, ele tinha certeza de que o seu nome estava escrito no livro da vida. Ou seja, Moisés, ele não se sentia acusado pelo seu passado. Se Paulo tivesse vivido na mesma época do Moisés, ele teria virado para o Moisés e dito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, Moisés. Aquele assassinato, aquela história de você ser um foragido da justiça, um doidão descontrolado que pega o ouro em pó e faz o povo beber, aquilo é coisa do passado. Eis que tudo se fez novo. Deus não olha para o teu passado. Deus não está interessado em quem você era. Ele está interessado em quem você é e em quem você pode ser. Mas vamos
Vamos ler mais um pouquinho? Estou no capítulo 32 e eu vou ler o versículo 32 junto com você. Leia comigo aí o versículo 32. Moisés está intercedendo pelo povo diante de Deus. E chega uma hora que ele quer tanto convencer Deus de não fazer nenhum mal ao seu povo, ou seja, de não castigar o povo, que ele chega a dizer assim, agora pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Gente, nós estamos no capítulo 32, você está entendendo isso? Moisés já cometeu homicídio, Moisés já ocultou o cadáver, Moisés já fugiu da justiça, Moisés já deu ouro em pó para o povo beber. Esqueci a outra, não pode deixar. Moisés já quebrou a palavra de Deus. E agora ele está dizendo para Deus, que Deus está furioso. Ele está dizendo para Deus, se não for para perdoar este povo, então pode tirar o meu nome do livro da vida. Agora nós estamos descobrindo que além de doido, Moisés é muito corajoso. Não entenda que Moisés está peitando Deus, viu? Não é isso. Não interprete assim não. Mas Moisés, ele tem certeza daquilo que ele recebeu diante de Deus. Moisés está querendo dizer, em outras palavras, se não for para salvar este povo, eu também não quero ser salvo. Moisés está invocando a misericórdia de Deus ali. Você está entendendo isso, sim ou não? Porque Moisés está pensando, para que tanto trabalho e esse povo terminar sem salvação? E esse povo morrer aqui no deserto? De que adiantou? A gente ter passado por tudo isso que nós passamos e o povo perecer e a gente não chegar na terra que o Senhor nos prometeu que nos daria. Então, se não for para perdoar este povo, pode tirar o meu nome do livro da vida. Quer dizer que ele tinha certeza de que o nome dele estava lá. Apesar de tudo que ele fez, ele tinha certeza da salvação. Agora, a pergunta que não quer calar é: qual era a fidelidade que Deus enxergava em Moisés para manter o nome dele escrito no livro da vida? Porque os fiéis herdarão o reino. Não é? E se ele está dizendo que o nome dele está no livro da vida, é porque ele mesmo acredita que diante de Deus ele é fiel. Volta um pouquinho só, no mesmo capítulo 32, versículo 9. A gente tem que ler o contexto para entender o texto. Capítulo 32, versículo de número 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Lembra o que quer dizer obstinado? É gente de coração duro, é gente teimosa, são pessoas que não admitem o erro. Algumas traduções aparecem como dura cerviz, é a mesma coisa. Então estou lendo o versículo 10. Agora pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti, Moisés, Deus está dizendo para ele, uma grande nação. Deus está falando, vou matar todo mundo. Parece estranho, né, a gente ouvir isso da parte de Deus. Vou acabar com todo mundo. Esse povo não me serve. E se eles não servem a mim, eles não vão viver. E Deus fala para Moisés: deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Sabe como eu traduzo isso aqui? Moisés, Deus diz, você é melhor do que todo esse povo junto. Eu vou matar todos eles e formar um outro povo através de você. Porque eu quero que o meu povo seja como você é.
Já pensou? Lembre-se que Deus não leva em conta o nosso passado. Se Deus levasse em conta o nosso passado, nós estaríamos perdidos, concorda? Porque nós já fomos muito mais terríveis do que somos. Não deixamos de ser terríveis, ainda somos, mas nós somos muito mais terríveis do que somos hoje. Vamos continuar a leitura? Estamos no capítulo 32, eu quero que você acompanhe comigo o versículo de número 11. Moisés não aceita a proposta de Deus, não. Ele recusa. Porque no versículo 10, se você prestou atenção na leitura, você viu que Deus fala, deixa-me. É como se Deus estivesse pedindo uma permissão. No versículo 11 diz assim, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, veja que não foi em tom de autoritarismo, nem de querer ser autoridade maior do que Deus, porque a palavra escrita aqui é suplicou. Suplicou. Toda súplica ela vem acompanhada de humilhação, amém? Quando você suplica, significa que você está numa condição de humilhação, você está se humilhando diante daquele para quem você está pedindo alguma coisa. Então Moisés se humilha diante de Deus e diz, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Ou seja, foi para isso que o Deus deles tirou eles aqui do Egito? Para fazerem eles morrerem no deserto? Olha o versículo de número 12, parte final. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo de número 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Arrependeu-se no sentido de voltar atrás. Ele estava decidido a fazer aquilo e voltou atrás. Que homem é esse, hein? Que consegue convencer Deus a voltar atrás de uma decisão que já havia sido tomada. Que fidelidade era essa que Moisés apresentava diante de Deus, que fazia Deus ouvir Moisés e mudar decisões? Vamos lá em Deuteronômio capítulo de número 4. Pouco a pouco você vai descobrindo o segredo de Moisés. Vamos ver qual era a fidelidade que Moisés tinha diante de Deus. Aqui em Deuteronômio 4, a gente vai ler a partir do versículo 14. Moisés era um homem que não reverenciava qualquer tipo de imagem ou de ídolo. Moisés era um homem que adorava a Deus e somente a Deus em espírito e em verdade. Moisés nunca foi dado à idolatria. Talvez tenha sido por isso que Deus tenha escolhido ele. Porque se você ler a história de Israel, você vai descobrir que 99% do povo de Israel, eles eram voltados à idolatria. 99,9% talvez eram voltados à idolatria. Porque quando eles percebiam o menor sinal de dificuldade, eles já começavam a queimar incenso a imagens, a ídolos, e não a Deus. Só que Moisés, ele era um homem que durante toda a sua vida, ele procurou se voltar para Deus. E nunca, jamais permitiu que qualquer ídolo tivesse espaço na vida dele. Vamos voltar só um pouquinho aqui, alguns capítulos. Por que você acha que quando Moisés desceu do monte e viu as pessoas lá adorando o bezerro de ouro, por que você acha que ele ficou tão nervoso? Porque Moisés entendia que só se devia adorar a Deus em espírito e em verdade. Então aquela ira é a ira de Moisés, sim, mas também é a ira de Deus.
Aquela ira com a qual Moisés desceu daquele monte e fez ele quebrar a palavra, é como se Deus estivesse dizendo: de que me adianta eu dar a minha palavra para vocês, se vocês não a obedecem? Você está entendendo agora? Aquela ira que Moisés sentiu era a ira do próprio Deus. Por isso que a gente tem que ler o contexto para entender o texto. Parecia que Moisés estava fazendo uma coisa absurda. Mas quando a gente lê o capítulo 4 de Deuteronômio, quem está comigo, diga eu. Vamos acompanhar juntos a leitura. Versículo 14 diz assim, igreja: também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Atenção para isso. Moisés está falando contra o que aqui? Contra a idolatria. Ele está condenando a idolatria. Este ensinamento que ele está passando para o povo, ele está recebendo de quem? Porque lá no versículo 14, qual é a primeira frase que você leu? Também o Senhor me ordenou. Quem falou isso foi Deus. Moisés só reproduziu. Coloca em Deuteronômio 29, versículo de número 16. Deuteronômio 29, verso de número 16. Diz assim, ó. Acharam? Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, e os seus ídolos, e a madeira, e a pedra, e a prata, e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Preste atenção. É a segunda vez que Moisés avisa. Ele está avisando ao povo que Deus condena a idolatria, que eles não podem servir a outros deuses que não ao Senhor. Se você for aí no capítulo 30, do lado, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo de número 17, está escrito assim: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. É muito sério isso. Deus tolera um assassino que oculta o cadáver, que foge da justiça, que quebra a palavra, que perde o controle. Mas Deus não tolera o idólatra, aquele que deixa de dar o louvor e a glória que é dele, para oferecer o louvor e a glória que é dele para imagens de escultura. Deus não tolera a gente assim. Deus recebe o assassino, Deus recebe o foragido da justiça. Você disse que não receberia, eu também não. Ou você mudou de opinião agora? Não, eu não mudo não, é a minha opinião.
Eu sou homem, dotado de falhas e de sentimentos, e de razões. Por alguma razão você não coloca determinados tipos de pessoas na sua casa, sim ou não? E as razões são suas. Ninguém tem nada a ver com isso. Bate a mão no peito e fala: a casa é minha. Entra lá quem eu quiser, não é sua. Ah, não é minha não, eu pago aluguel, mas é você que está pagando. Então você só deixa entrar lá quem você quiser. Só que Deus recebe. É diferente. Ele recebe o assassino, foragido da justiça, descontrolado, que quebrou a palavra. Mas ele não recebe o idólatra. Porque na linguagem de Deus, o idólatra certamente perecerá. Não prolongarás os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Na época de Moisés, as pessoas tinham o costume de fazer oferendas diante de imagens. Isso não mudou muito, né? E aquela conversa que Moisés teve com Deus aconteceu há mais de 3.470 anos atrás. Depois de 3.470 anos, parece que as coisas não mudaram muito. Pelo contrário, me parece que a idolatria se multiplicou ainda mais. E não é só dentro de instituições religiosas onde ela é autorizada, onde ela é permitida. A idolatria tem acontecido também dentro das igrejas evangélicas, onde a pessoa ela precisa de um ponto de contato para acreditar naquilo que Deus vai fazer na vida dela. Então, se ela não levar para casa uns 10 ml da água do Rio Jordão, ela não acredita que alguma coisa vai acontecer. Se a pessoa não pegar uma rosa ungida, ela não acredita que algo vai acontecer. A última que eu ouvi, que eu fiquei perplexo: eu vou te dar a palmilha ungida, e com essa palmilha você vai pisar na cabeça de Satanás. Já te falei da troca do anjo, né? Você traz o seu anjinho, a gente dá um anjão. A tua vida está essa luta, você está fraco porque o teu anjo é fraco. Se você não está vencendo é porque o teu anjo é fraco, você precisa trocar de anjo. Eita, nós! Parece engraçado, mas é triste. Porque a palavra de Deus diz que se algum dentre os vossos irmãos, ou ainda um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, gente, seja anátema. Mas as pessoas estão correndo para isso. Diga: eu não. Fala: graças a Deus. Mas tem muita gente que você ama, que está aprisionada a estes atos religiosos que não aproximam o homem de Deus, pelo contrário, só afastam. Porque no dia que os olhos destas autoridades, destas lideranças espirituais se abrirem, e eles pararem de dar rosa ungida, pararem de dar sal grosso, pararem de dar palmilha ungida, pararem de dar as coisas que as pessoas querem para acreditar em Deus, no dia que pararem de fazer isso, aonde vai a fé dessas pessoas? Elas vão se perder, porque elas não creem em Jesus, elas creem em coisas. Não sei se você lembra dessa história de um homem que era coxo, e ele vivia já há 38 anos do lado do tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, que possivelmente era agitada por um anjo que descia do céu. De quando em quando vinha um anjo do céu, agitava a água. O sujeito que tivesse a sorte de se atirar primeiro dentro do tanque era curado de toda enfermidade. Quem lembra dessa história? Levante a mão.
Ok, aquele homem ficou ali 38 anos esperando o movimento das águas. E durante 38 anos, dizem que aquela água foi agitada pelo anjo várias vezes. E algumas pessoas foram curadas. Mas aquele homem ficou ali e ninguém tinha misericórdia dele, para pegá-lo no colo e para tirá-lo lá dentro, quando possivelmente a água era agitada. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, tudo muda. Não é? Jesus faz uma pergunta para aquele homem: queres ficar são? Olha só a pergunta: queres ficar são? Ao invés de ele responder, sim, Senhor, o que ele disse? Senhor, acontece que quando a água é agitada, não tem nenhum homem que me ajude a entrar lá. Qual era o problema desse homem? A idolatria. Ele achava que para ser curado ele dependia de ser jogado dentro daquele tanque com água. Jesus saiu dali ordenando aquele homem que se levantasse, e o homem se levantou e andou perfeitamente. Jesus libertou aquele homem da idolatria. Jesus não fez aquele homem entrar na água. Pelo contrário, Jesus quis dizer para ele naquele momento: você não precisa dessa água para ser curado. Você precisa crer para ser curado. E quando Jesus saiu dali, o homem estava andando. Diga: eu não preciso de água. Amém? Desculpe, eu não quero ser tão claro e evidente quanto eu estou sendo aqui. Mas se você beber um copo com água depois que eu orei, isso não vai resolver o teu problema. Você pode até acreditar nisso, mas não vai resolver o teu problema. Não é mais fácil ir direto à fonte? Horas. Gente, Jesus não disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus falou: se você tiver com sede, querido, vem a mim, pode vir, eu vou te receber, eu vou te dar a água que você precisa. Mas as pessoas preferem beber a água dos homens do que a água de Deus. É por isso que existem tantas denominações no mundo hoje, porque as lideranças querem agradar as pessoas, não pregar a palavra de Deus. E as igrejas que estão pregando a palavra genuína, verdadeira, estão ficando cada vez mais vazias. Porque a iniquidade está se multiplicando na terra, e conforme a iniquidade se multiplica, o que acontece com o amor? Esquenta? Esfria. Ora, palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga: eu vou até o fim contigo, Jesus. Fala para ele, eu vou até o fim contigo, Jesus. Moisés, ele era um homem de Deus que conseguia enxergar o que havia por detrás daqueles ídolos que as pessoas adoravam. Moisés tinha visão espiritual. Quando Moisés, voltando à fita de novo, desceu do monte e viu aquela turma ajoelhando diante do bezerro de ouro, e ele ficou muito bravo, e ele quebrou a palavra de Deus, e ele saiu diante do povo, e pegou aquele bezerro, e derreteu, e fez dele pó, e mandou todo mundo beber. Bebam, vocês não querem o bezerro? Bebam. Quando Moisés fez aquilo, ele fez aquilo porque ele enxergou o que estava por detrás daquele ídolo. Capítulo 32 e versículo de número 17, eu vou te mostrar o que Moisés viu. Estou no capítulo 32 e versículo de número 17. Todos abram, por favor, essa aí você tem que conferir. Essa todos precisam conferir, para que fique claro. Quem acredita que a Bíblia é a boca de Deus falando? Quem crê que esta palavra é verdadeira?
Olha o que diz o versículo 17. Gente, leia comigo. Sacrifícios ofereceram aos... Quando Moisés desceu daquele monte, que ele viu aquelas pessoas assim, adorando aquele bezerro de ouro, o que Moisés viu? Demônios sendo reverenciados. Por isso que ele ficou tão indignado. Fala, Deus me livre disso. Fala, estenda a tua mão na direção da tua casa, por favor, faz isso. Estenda a tua mão na direção da tua casa. Fala, Deus. Fala, Senhor, livra a minha casa destes demônios. Porque o que está por detrás das imagens? O que está por detrás das imagens, igreja? Demônios. Pastor, o senhor está inventando? Não, eu pedi para você ler comigo. Está escrito aonde? Versículo 17 de Deuteronômio 32. Sacrifícios ofereceram aos diabos. Na minha tradução está escrito diabos. É a mesma coisa. Não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Deus está falando, seus pais não se corromperam, mas vocês se corromperam. Deveriam, no mínimo, ter seguido o exemplo dos seus pais. Então, deixa eu ser muito claro, se a pessoa acende uma vela para uma imagem, não é para Deus que ela está acendendo, e sim para o diabo. Pastor Luciano, isso está escrito na Bíblia Católica? Sim. Sim. E por que que o padre não ensina? Não sei, pergunta lá para ele. Diga-se de passagem, tem muito padre aí pregando a verdade, viu? Não adianta a gente ser radical e querer julgar todo mundo, não é assim, não é bem assim. Tem muitos padres que estão pregando a verdade. Mas assim como tem pastor picareta, também tem padre picareta. Tem ou não tem? Por isso que a gente pede para você conferir na palavra. Às vezes até chato, né? Pastor, até fica chato. Confere aí, lê aí, abre aí. Mas é para você não ser enganado. Porque a boca do homem pode enganar, mas a palavra de Deus não. Amém, querido? Vai comigo aqui para Êxodo capítulo 37, que eu vou terminar. Êxodo capítulo 37. Versículo de número 17. Apesar de tudo isso, o que Moisés tinha em favor dele, para que ele pudesse desfrutar de todas as regalias que ele desfrutava com Deus, hein? Qual era o segredo que estava escondido em Moisés, que Deus olhava para ele, ignorava todo o seu passado e dizia, ele é fiel em toda a minha casa? Qual era o segredo? Êxodo 33, versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Qual era o segredo? Moisés achou graça diante de Deus. E o que é graça? É favor não merecido. Moisés merecia? Merecia ser usado por Deus? Merecia se tornar um grande líder espiritual da nação de Israel? Não merecia, mas ele achou graça. Ele achou graça diante de Deus. Quando você acha graça diante de Deus, todos os teus pecados são ignorados, todos os seus erros são apagados, todo o teu passado fica para trás e Deus não leva mais em conta aquilo que você viveu lá atrás. Quando você acha graça diante de Deus, Deus não vê as tuas falhas, Ele não vê os teus defeitos, Ele vê as tuas qualidades e Ele vê aquilo que Ele está prestes a fazer na tua vida lá na frente. Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, eu vou terminar. Aos Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 14, o apóstolo Paulo escreveu assim para a igreja romana: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Antes que a graça se manifestasse através de Jesus Cristo, Moisés, que viveu no tempo da lei, já estava debaixo da graça. Achou graça. Olha, eu preciso achar graça diante de Deus. Então diga assim: se eu estou debaixo da graça, o meu pecado desaparece. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, vou terminar agora. Agora é sério. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Toma posse disso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer que todos os que estão e os que estarão um dia lá na glória, lá no paraíso com Deus, nenhum deles vão bater a mão no peito dizendo: eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu fui bom. Todos os que estão lá e os que estarão um dia lá irão dizer: eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eu achei graça diante de Deus. Eu fui um pecador inveterado. Eu fui um ímpio de marca maior. Eu fiz coisas terríveis, eu menti, eu furtei, eu falei mal, eu me envolvi com coisas que eram erradas, mas mesmo assim, quando Deus olhou para mim, Ele viu em mim algo que mais ninguém viu. Ele viu aquilo que eu seria, não aquilo que eu era. Diga glória a Deus. Deus vai te levantar nesses dias. Deus vai levantar nesses dias um povo cheio da graça. Vai haver um derramar de graça por esses dias. Pode acreditar nisso. Deus está trazendo um tempo de graça para a sua igreja. Coisas que você não conseguia, você vai conseguir. Coisas que você não entendia, você vai entender. Coisas das quais você não tinha direito, Deus vai te dar direito sobre elas. Não porque você merece, mas porque você achou graça. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Toda a igreja se coloque de pé. Nós precisamos achar isso que Moisés achou diante de Deus.